O seriado Adolescência da Netflix de 2025 tem vários temas sendo tratados. Relação entre pais e filhos, a desconexão entre o mundo adulto e o mundo da adolescência atual, misoginia, bullying, papel dos pais, a imagem de filho ideal, adolescentes infratores, o poder das mídias sociais, enfim. Daria para fazer milhões de vídeos só usando esse seriado, mas eu não vou fazer isso. Neste vídeo a gente vai tratar especificamente do episódio 3 da primeira temporada, aquele episódio com a psicóloga. Afinal, esse é um canal que a gente fala disso também, né? Mas antes, rapidinho, se inscreva no canal, deixa seus comentários, deixa a sua avaliação e também me siga lá nas outras redes sociais. Quando a gente assiste filme, seriado que envolva tratamento com psicoterapeuta, psicólogo, analista, etc., a gente não pode esquecer que ali se trata de uma ficção. A coisa tem que ser escrita para ser atraente, dramática e muito legal. Não precisa e não deve ser, na verdade, fiel a o que ocorre no mundo real. Mas pode buscar alguns elementos, não precisa ser exatamente igual, porque senão fica o quê? Chato. E não é só porque geralmente a gente assiste filmes da gringa, séries da gringa, não. No Brasil também, sessão de terapia, psi, todos esses que a gente já viu por aí, também segue a mesma linha aqui, são ficção. A gente não pode esquecer disso. Então tudo que eu falar aqui, leve isso em consideração. Eu sei que é ficção, mas a gente vai tratar como se fosse real. O que aquela psicóloga foi fazer ali? Encontrar com o Jamie, né? Como é que é o nome dele? Acho que é. Esqueci. Ela foi fazer uma avaliação psicológica dentro de um contexto forense, né? Criminal. E era o segundo encontro deles, isso ficou claro pra mim. E o que geralmente é a intenção nesse tipo de avaliação? Primeiro, verificar a imputabilidade da pessoa que está sendo acusada. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela pessoa tinha capacidade civil, mental também, de cometer aquele crime, ela estava ciente do que estava fazendo. Porque se ela não estava, tem um transtorno mental, estava sob efeito de substância, aí vai ser diferente o tratamento da justiça. Segunda coisa, traçar um perfil de personalidade daquela pessoa. Geralmente, aqui no Brasil, se usa testes de personalidade, aquela coisa. Eu não curto muito tudo isso, mas é um dos objetivos dessa avaliação, né? E a terceira coisa que talvez fique uma impressão, principalmente em filme e série, é que está ocorrendo um jogo de gato e rato. A psicóloga tentando tirar dele alguma culpa, alguma coisa que justifica o que ele fez, e ele se esquivando disso. E isso deixa ele, essa impressão que ele teve, deixa ele com muita raiva. Jamie, if you do not sit... Look, I don't fucking want to sit down! You do not tell me when to sit down! Mas fazer isso no mundo real seria completamente antiético e sem técnica. Porque não é essa a finalidade de uma avaliação psicológica, não é. Isso é um papel do Ministério Público aqui no Brasil, pelo menos, né? Ela está ali para avaliar aquele ser humano, entendeu? Ser humano. Não é o acusado, não é o réu, é o ser humano. Então, nesse episódio, eu tive uma impressão de um arzinho de jogo de gato e rato, sabe? Outra coisa que aparece claramente no episódio é a transferência negativa. Transferência, não sei se você lembra, é aquele vínculo que se cria entre paciente e terapeuta. Tem um vídeo aqui no canal sobre transferência, vou deixar aí no card e no final você assiste. Não vou aprofundar nisso aqui não. E quando dá pra perceber isso ali no episódio? Quando a gente vê o menino atacando ela, tentando ir para a intimidade dela, trazendo a pessoa dela ali para a relação, para a cena, né? E também quando ela fala do pai, ou quando ela dá algum tipo de ordem para ele, claramente algum complexo dele é atingido ali, algum complexo paterno que ele tem, tanto que ele sai de si. Mas tem mais uma coisa que aparece que talvez extrapola a transferência negativa, que daqui a pouco eu falo. Daí a gente vê ele perdendo as estribeiras, gritando com ela, que aí dá uma pausa, ela sai, bem nervosa, e vai ver alguma coisa na câmera. Sinceramente, eu não tenho ideia do que ela estava querendo ver e viu, e voltou para a sala com uma outra postura. O cara que estava cuidando ali das câmeras até sugere que era fazer uma leitura do corpo, sabe? Aquele estilo
corpo fala? Isso é uma coisa que os psicólogos observam, mas também não é tão preciso e tão sério assim. Acho que esse tempo que ela teve seria bem mais interessante ela entender um pouco longe, fora da cena, o que está acontecendo. E parece que ela conseguiu isso de alguma forma, tanto que ela volta com outra postura. Ela volta muito decidida a não atender às demandas dele. E lembrando do Lacan, toda demanda é uma demanda de amor. E isso fica claro no final do episódio, né? Quando ele fica, mas você gosta de mim? Can I ask you something? Yes. Do you like me? Então toda vez que ele continua a convocar ela a aparecer ou a provocar, ela fica em silêncio. Só que aí eu lembro de uma coisa que talvez não cabe tanto no contexto, porque isso aqui é só um contexto de avaliação psicológica, apesar de poder ter efeitos terapêuticos. Foi aquilo que o Jung disse, né, no Prática da Psicoterapia. O grande fator de cura na psicoterapia é a personalidade do analista. Só que ela não tem nenhuma intenção de exercer uma cura ali. Então, ela a todo tempo, quanto ela conseguiu, ela fez justamente o contrário disso. Ela não deixou que a personalidade dela aparecesse, apesar dele estar convocando a todo momento. Mas mesmo nessas oscilações dele, né, onde o complexo constela e depois ele pede desculpa e depois vai de novo, ela manteve a posição dela e ele começou a baixar a guarda e meio que confessar. Lembre-se que confissão é a primeira fase da psicoterapia, segundo Jung. E aí parece que ela ouviu o que precisava ouvir e encerrou e disse que não teria mais encontros. Só que eu vou um pouco além. Eu não acho que ela só ouviu o que precisava ouvir. Ela sentiu, ela viveu com ele algo que fez ela perceber com quem estava lidando ali. Porque desde quando ela não falou o que ele queria ouvir, por exemplo, quando ele se diz que é feio, e esperava que ela dissesse, não, você não é feia, e ela não diz. Ou quando no final ela não diz que gosta dele ou algo assim. O que ele faz? Qual a reação dele? Ele fica agressivo. Ele não aceita. O que pode ter feito ela se perguntar, então é assim que você age quando você não ouve ou não fazem o que você quer? E o fato de eu ser mulher influencia nisso? Então, mais do que ouvir, ela viveu com ele na relação transferencial. É justamente isso que ocorre numa relação transferencial. Nossa, Léo, mas já tinha transferência? Claro que sim. Mas não acaba aí. Quando ele sai, ela claramente está alterada, tanto que ela chora. Penso que algum complexo nela também foi tocado. Qual? Por quê? A gente não sabe. Mas claramente foi. E eu não sei se foi uma impressão que eu tive, quando ela vai pegar o sanduíche, ela tem ânsia de vômito. Um sanduíche que ele mordeu. Oh, God. Ou seja, claramente houve uma contratransferência também. Mas essa é só a minha humilde opinião sobre esse episódio. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua. E tem outro vídeo aí na tela que se linka completamente aos temas que a gente está tratando aqui. Assista e a gente se vê no próximo. Tchau.